Hi everyone, welcome! Estamos agora na nossa aula 46.2. Não diria que é uma revisão, né? O início a gente vai dar só umas dicas aí para a sua prova do Enem, ou se é aluno do primeiro ano que vai para o segundo ano que vem, quem sabe vai fazer como treineiro e no terceiro ano já vai fazer o seu Enem, né? Espero que sim. Então vamos lá? Aula 46.2. Exatamente, 46.2, Super Enem. E aí eu tenho dicas para vocês. Então olha só, a gente está aprendendo a interpretar texto, vamos trabalhar com mais textos agora nessa atividade que vocês vão fazer. E o intuito, basicamente, é essa questão da prova do Enem. Então tem que saber que a prova do Enem ela é densa. Grande e exige muito de você, mas é super possível lidar com isso. Claro, vai ficar nervoso, isso acontece, mas tenta não ficar. Não é fácil falar isso, né? Porque aqui a gente está só focando mesmo nas questões do inglês, porque tem várias outras questões. Isso se você escolher o inglês para fazer a prova, né? Você também tem a opção de espanhol. Da questão para conhecer as informações solicitadas. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Claro que não tem como você não passar o olho pelo texto rapidinho, isso vai acontecer, mas tenta ler o primeiro enunciado, porque o enunciado está em português, a sua língua materna, onde você realmente domina, de verdade. Então, olha o enunciado da questão e assim definir seu objetivo ao ler o texto, porque assim, o que acontece? Lá no enunciado ele vai te dizer o que ele vai querer ou não, se ele vai querer uma ideia geral, uma ideia mais específica, enfim, então isso vai depender muito do tipo de questão. Não se preocupe com o tamanho do texto, nem com as palavras desconhecidas. Realmente, às vezes tem um textão bem grandão, que na verdade ele é mais fácil de ser interpretado, o que ele pede na questão, no enunciado é mais fácil do que um texto menor. Então, realmente, tamanho não é documento aqui, tá, gente? O grau de dificuldade não é determinado pelo texto em si. Ele está relacionado aos conhecimentos e às habilidades necessárias para responder a cada questão. Então, concentre-se sempre no que é solicitado. Além disso, apoie-se em palavras-chave, aquelas palavras que se repetem bastante. Claro que nem sempre você vai ver a mesma palavra, você vai ver sinônimos delas também no texto, porque é para não ficar muito cansativo, então nem sempre vai usar a mesma palavra, sinônimos ou então palavras que se conectam uma com a outra, certo? Cujo significado você já conhece. Utilize seu conhecimento de mundo para estabelecer relações entre palavras-chave do enunciado e das alternativas. Para obter conhecimento de mundo, você precisa de leitura. Leitura, saber o que está acontecendo no mundo, saber dos assuntos de forma geral, pelo menos um pouco de cada assunto. Então, para isso, você tem que ter esse conhecimento prévio. Em questões de múltipla escolha, busque informações no texto que ajudem a eliminar alternativas. Use as técnicas de leitura prediction, também conhecida como assumption, que a gente viu na aula passada. Na aula passada, exatamente, scanning, que é aquela que você busca uma informação mais específica. E o skimming, que não está aqui, que é aquela que você faz uma leitura muito rápida buscando a ideia central do texto, a ideia geral. Palavras cognatas, pistas tipográficas. Lembra das pistas tipográficas? Para facilitar seu entendimento do texto. E é isso, e chegou o momento da atividade de sala. Temos aí 3 textos para vocês, sendo o último um texto que caiu no Enem. Tá bem fácil, tá bem simples, vocês vão ver, vão se surpreender. Be right back. I'm back, estou de volta and let's correct, let's go. Atividade de sala, momento de tirar suas questions, que são dúvidas. Nessa hora que eu sempre falo isso, né? Mas nessa hora quando você quer falar que está com dúvida, você vai falar essa questão de questions, certo? Que significa pergunta, né? Mas nesse contexto vai significar dúvida. E aí, temos as questões, se liga no Enem. Então, são 3 questões que eu trouxe para vocês, certo? Dessas 3 questões, a última foi a que caiu no Enem.
eu quero que vocês entendam que essa última é a que eu estou mais apreensiva que chegue. E vocês vão entender já já o porquê. Mas olha aí, uma rápida visualização nesse texto. E aí a gente já vai lá para o que importa no momento agora, que é o quê? O enunciado. Então, olha só. A propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador americano defende nessa propaganda. Então, a gente sabe que é uma propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador. E ele defende o quê? A proteção para todos, a proteção só para os brancos. Aí você olha essa alternativa e fala, nem sequer vou me preocupar com ela, porque assim, isso é extremamente inviável. Então, já deixa ela de lado, porque realmente não tem como ser essa. E eu nem precisei ler meu texto, uma questão assim me sumiu a palavra, mas não tem como realmente ser essa aqui. A proteção só para os consumidores, lembrando que é Departamento de Consumidor e Trabalhador. A proteção para os moradores de rua em Nova York, a proteção para os trabalhadores sem discriminação. Eu tenho certeza que pela questão ali do enunciado, como diz consumidor e trabalhador, você deve pensar a proteção para todos, porque inclui consumidor e trabalhador. Já na C só inclui o consumidor, na E inclui só o trabalhador, e na D, moradores de rua em Nova York, já assumindo um pouco da questão de consumidor e trabalhador, certo? Mas, será que é proteção para todos? Então, vamos lá para o texto. Olha aí, o stand-up, vou ler para vocês o que significa isso aqui. Você vê que é uma mulher de braços cruzados, né? Essa imagem, a linguagem não verbal de uma mulher com braços cruzados. Você vê que tem o quê? Essa partezinha aqui maior, colorida, e a outra parte menor em branco. E tem mais outra informação aqui, que inclusive é muito importante para achar a resposta também. Então, olha só, você vê que aparece muito a palavra trabalhador. Workers, worker, workers, worker, mais uma vez aqui num site e mais outra vez aqui. Então, se aparece muito a palavra trabalhador, alguma coisa está dizendo que tem a ver com alguma coisa em relação ao trabalhador. E aí, naquela alternativa, você percebe que tem a questão de sem discriminação. E logo depois você olha, se você prestou atenção nessa palavra aqui, immigration, que é imigrante, dá muito bem para entender que é imigrante. E você vê aqui que é uma propaganda americana. E lá tem muitos imigrantes, tem muita questão envolvendo imigrantes também, você tem esse conhecimento de mundo. Então já chama atenção aí a palavra worker e a palavra immigration, que é imigração, na verdade, perdão, e status, que dá para entender que é o quê? Status, dá para entender que é o quê? Status. A gente usa essa palavra, né? Então, o que está dizendo aí? We stand up for workers and we won't back down. Então, é uma expressão, we stand up for workers. Então, alguma coisa para os trabalhadores e alguma coisa no futuro, porque a gente tem aqui o will, mas not. Essa aqui é um conhecimento gramatical que iria ajudar você só mesmo entender que alguma coisa não vai acontecer, certo? Então, o stand-up, essa questão do stand-up quer dizer que nós defendemos o trabalhador. Então, aqui, essa questão de defender o trabalhador já matou aqui, você entendendo essa construção, stand up for. Mesmo que você não entenda que stand up for vai significar defender os trabalhadores, mesmo que você não entenda o resto, já vai te dar também outras dicas. We stand up for workers and we won't back down. Essa questão do won't back down é o seguinte, tá dizendo que não vão recuar. Back down é no sentido de não vai recuar. E aí,
The Department of Consumer, bem aqui eu já estou lendo a parte bem menorzinha, então, the Department of Consumer and Worker Protection, Departamento do Consumidor e da Proteção do Trabalhador, fights for the rights of all workers in NYC, regardless of job or immigration status. Então, o Departamento do Consumidor e Trabalhador e Proteção dos Trabalhadores lutam para todos os direitos dos trabalhadores, independente do seu status de imigração. To ask questions or file a complaint, call 311 and say worker or visit aqui o site. You can remain anonymous. Então, ou seja, para fazer uma pergunta ou uma reclamação, ligue 311 e diga trabalhador, ou visite o site, você permanece anônimo. E aqui embaixo we fight for every worker in NYC. Nós o quê? Nós lutamos por cada trabalhador em Nova York, NYC, Nova York. Então ficou bem claro aí, né, que está se tratando de quê? Está se tratando apenas de trabalhador sem discriminação. E a parte da sem discriminação é a questão lá do immigration status. Então, para quem marcou proteção para todos, não estávamos falando de para todos, tá? Só trabalhadores aqui no caso e sem discriminação para a questão da palavra immigration status. Então, seria a letra E. Muito bem? Quem acertou, congratulations. Na próxima eu tenho uma música do quê? Dos Beatles. Tá inclusive repetido aqui, tá? 2 vezes. E olha aí, o eu lírico idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo um calor necessário, um momento ímpar, um momento de renovação, um momento de celebrador, um alívio devido à pandemia acabar. Bem, esse aqui eu já descarto porque essa música dos Beatles é bem antiga, então com certeza não está falando sobre pandemia, nessa época não existia essa pandemia, certo? E aí a gente sabe que é uma música, eu não vou interpretar o pé da letra, então um calor necessário já soaria estranho para mim. Momento ímpar, momento de renovação, momento de celebrar a dor, poderia ser um dos 3, então fico entre a B, a C e a D naturalmente. E aí eu tenho lá no texto, que está repetido, tá, gente? Dois lados iguais, temos aí, Little Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Eu vou ler primeiro e depois eu vou traduzir. Tudo bem? A música. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Aí ele vai repetindo, here comes the sun, here comes the sun. O que significa essa questão? Olha só. Ele diz o seguinte, queridinha, tem sido um inverno longo e frio e solitário. Queridinha, parece que faz anos desde que esteve aqui. Aí vem o sol, e eu digo que está tudo bem. Queridinha, os sorrisos voltando, retornando aos rostos. Queridinha, que é o Little Darling, parece que faz anos desde que esteve aqui. Então, nesta questão, eu não estou falando de calor, né, propriamente dito, eu estou falando de quê? De um momento de renovação. Não é um momento de celebrar a dor, afinal de contas, aqui ele fala que os sorrisos voltaram para os rostos. Então, assim, ninguém está celebrando dor. Na verdade, a gente entende por essa música o seguinte, que alguém estava sofrendo e agora parece que o sol chegou novamente. O sol representa aí uma felicidade, uma mudança, uma renovação, certo? Então, momento de renovação. E na questão número 3, que essa enorme aí, retirada do Enem, e você com certeza deve ter falado, não acredito que eu vou ter que ler isso tudo e entender como é que vai ser.
Muita palavra aí que você pode entender, dá para perceber que tem cognatos, porém, olha só. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças temem que as amedrontam, prendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Então, olha só, a gente está procurando o quê? A concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos, confirmam que as crianças o quê? Então, você olha para o texto e você já consegue visualizar um padrão. Você olha e vê um padrão. Assim que você olha, você vê o quê? Que tem muito... todas as frases, elas começam com if children, if children, if children. Que aí entra o conhecimento lá da first conditional, a primeira condicional, que é uma questão de gramática. Então, se você tem esse conhecimento, ou caso você não tenha, eu vou explicar. Esse F aí significa se, é a conjunção se. Se. Então, se algo acontece, tem um resultado que vem depois da vírgula. Então, existem várias situações aqui. If children live with criticism, they learn to condemn. Ou seja, se as crianças vivem com críticas, aprendem a condenar. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ficar apreensivas. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Se as crianças vivem com pena, aprendem a sentir pena de si mesmas. If children live with ridicule, they learn to feel shy. Se as crianças vivem com ridículo, elas aprendem a sentir tímidas. If children live with tolerance, they learn patience. Ou seja, se as crianças vivem com tolerância, aprendem a ter paciência e assim por diante. Você vê que tem várias situações. Se elas o que vivem? A palavra live, na verdade, não é só if children que repete. Você tem a palavra live, que é o verbo, que é viver. Você deve ter esse conhecimento sim, que é um verbo simples. Então, você tem essa palavra live se repetindo várias vezes todo o texto, até lá no final. Você tem essa palavra with, que é a preposição, que significa com. Então, se a criança vive com alguma coisa, aí logo no final, they que também se repete pra caramba. Learn, que é o verbo aprender, que também é um verbo simples, para quem tem um conhecimento de inglês básico já conhece esse verbo. Então, elas aprendem alguma coisa. Então, aquela coisa, se acontece uma coisa, outra coisa vai acontecer. Você nem precisava ler tudo, entender todas as palavrinhas que estão aqui até o final, tanto é que eu nem vou ler. O que você precisava fazer era entender essa questão de se algo acontece, outra coisa vai acontecer. Se elas vivem de um jeito, elas aprendem uma situação. Isso também você pode usar o seu conhecimento de mundo. Você sabe que se uma criança vive num determinado ambiente, ela aprende determinadas coisas. A criança é uma esponja. Então, isso também pode ser aplicado ao conhecimento de mundo. Então, essas palavras que estão aqui, elas existem lá no texto, certo? São palavras soltas. Algumas delas não estão com a mesma ideia, tipo, teme quem as amedronta, não tem essa ideia lá no texto, mas aparece a palavra teme, aparece a palavra a questão do acceptance, de aceitar, aparece a palavra respeitada, aparece a palavra gentil, aparece a palavra ridicularizar. Só que a gente quer a ideia geral do texto, a ideia geral do que realmente acontece, que é exatamente aprendem com o que vivem. Exatamente a letra B. Mostrando aí para vocês que nem sempre é preciso você ter medo de um texto muito grande. Então, aqui era a ideia geral do texto. Você vê ali o padrão, então aprendem com o que vivem. Essa é a resposta. Espero que vocês tenham acertado. E é isso. That's it for today, folks. E também a nossa última aula. Agora vamos ter só as revisões. Eu espero que vocês tenham curtido todas essas unidades. Unit 1, 2 and 3. E vejo vocês numa próxima oportunidade. Bye, bye.